vamos ao ensino. O ensino do Brunner, ele fala assim, olha, o ensino tem que ter certas características, tá? A forma em que eu vou passar o conteúdo para o público, para o outro, precisa ter algumas características importantes. Vamos lá. Primeiro, organização da matéria de forma eficiente, tá? Então o Brunner achava assim, olha, a matéria precisa ser extremamente eficiente, tá? E eficiência pro Brunner tem a ver com o quê? Ela ser bem organizada, lembra do que a gente acabou de ver? De forma onde o outro que está recebendo essa informação, ele consiga entender de uma forma progressiva, né? Então, por exemplo, você vai ensinar matemática para um aluno, sexta série, você não vai pegar as contas mais complexas, porque a matemática começa no 1 mais 1 igual a 2, começa ali na tabuada, naquelas 2 maçãs mais 2 maçãs, você vai dividir, ó, eu tenho 5 maçãs e 5 amiguinhos, quantas maçãs para cada amiguinho? Vamos dividir, olha, uma para ele, uma para ele. Então é um processo de aprendizagem que começa de uma forma mais simples e vai então crescendo, tá certo? Então, quer dizer, você conseguir entender esse processo de crescimento da matéria é você tornar o ensino eficiente. Então esse é um primeiro ponto. Outra questão para o Brunner, que é o ensino, que tem que ter no ensino, é a questão significativa para o aprendiz, né? Então, quer dizer, você já parou para pensar, muito provavelmente, que nós aprendemos uma porrada de coisa na escola mesmo que nós não vamos utilizar nunca, né? Eu até escutei uma história uma vez, eu não vou lembrar ela direito, galera, mas é tipo assim, um cara fez uma prova e ele tinha que acertar o nome de um passarinho, eu acho que do feminino do passarinho. Aí ele colocou um nome que era um nome já bem estranho, assim, feminino daquela espécie de passarinho na prova, devia ser uma prova de ecologia, alguma coisa assim. E aí ele errou, estava incompleta a resposta. Aí o menino, né, era um jovem, foi e perguntou porque estava incompleto. Aí o professor explicou para ele que além daquele nome tinha mais um outro, quer dizer, o nome feminino daquele pássaro era composto por 2 nomes. Você podia chamar tanto de X ou tanto de Y. Como ele só colocou X e não colocou Y, a resposta estava meia certa. Aí um dia ele parou para refletir e ele viu que ele nunca usou, depois de 30 anos de vida, ele nunca usou esses nomes desses pássaros para nada. Nem se ele fosse dar aula daquilo, provavelmente. Então ele olhou e falou, qual foi a eficiência de eu perder tempo, perder nota por causa de uma coisa tão específica? Só se eu fosse trabalhar com de ecologia ou biologia, especificamente com aquela espécie de pássaro. É um ensino que deu um tempo perdido para ele, um esforço perdido para ele, e não teve uma eficiência maior ou prática. Então o que ele está querendo dizer? Tem tanta coisa que tem um significado maior para quem está aprendendo, e muitas vezes a gente está aplicando coisas que não vão ser significativas para quem está aprendendo. Então, o Jeremy Brunner, ele pensa que a gente tem que fazer uma educação, um ensino, um processo de ensino com elementos mais significativos para o aprendiz. Exemplo, quer ver uma coisa que é muito legal? Eu sou educador social até o presente momento e eu trabalhei no CJ como professor de cidadania. E uma coisa que era legal era falar a história do bairro para eles, as personalidades do bairro, o que aconteceu. É interessante porque você está falando do terreno em que eles estão pisando. E eles acham isso legal. Até porque isso envolve o aprendiz. Porque faz parte da vida dele. Nossa, é mesmo, né? Eu vi aquele dia que não tinha o prédio, construiu rapidão. Eu já fui lá, agora o prédio é uma escola e tal. Então é muito louco você ver eles envolvidos naquilo. E às vezes você está falando sobre geografia, sobre território. O que é o território? Sabia? A polícia lá não passa onde você mora. Por que será? Antes de você morar lá era um pântano, agora é uma favela, por exemplo. Aí construíram um condomínio do lado e tal. E você está falando de geografia, de espaço, de propriedade. E você está envolvendo o cara. Por que você está envolvendo esse aprendiz? Porque você está falando do território dele. Isso é significativo para ele, significa alguma coisa para ele. Então ele se envolve. Pro Jeremy Brunner é o seguinte, a educação, o ensino, ele tem que conter elementos onde seja elementos significativos para o aprendiz, senão perde o sentido para ele, certo? Isso é muito importante. E isso aconteceu muito, durante muito tempo, e ainda acontece de ser ensinado coisas
grandes volumes de coisas, de informações, onde o aprendiz não vai utilizar para nada, nem para aumentar sua capacidade de pensamento, porque tem coisas que você aprende não para aplicar na vida, mas é para melhorar a tua capacidade de pensamento, sua performance. E tem coisas que nem para isso serve, né? Então é isso que ele está pontuando. Outro ponto importante no ensino para o Brunner é o seguinte: preocupação com a estrutura da matéria. A gente falou lá da questão da eficiência, né? Então, a estrutura tem tudo a ver. A estrutura é a forma que você organiza a matéria. E isso é muito bacana. Eu trouxe aqui um exemplo muito bacana sobre essa questão da estrutura da matéria. Aí você pensa em fazer uma horta prática com os alunos. Você é um professor de ciências e você está na área ali da ecologia, né? Ou então da ciência, tá trazendo várias pontuações dentro da ciência, está trabalhando biologia. Aí você fala, galera, vamos fazer uma horta prática aqui bem interessante, certo? É uma horta, a gente vai trabalhar com garrafa aqui para utilizar o material que seria descartado no lixo, talvez. E vamos lá, olha o tanto de elementos que ele vai ter para estruturar a matéria dele. Dentro dessa dinâmica ele vai ter a ideia da mão na massa, então quer dizer, é algo prático que acaba envolvendo os aprendizes, grande parte deles se envolvem, porque é uma questão prática, você não fica sentado lá olhando e a matéria rolando, não, ele está explicando e você automaticamente também está fazendo. Outra coisa importante que você tem são as abordagens, quer dizer, você está fazendo essa ideia, só que dentro dela tem várias abordagens. Você pode falar sobre ecologia, você pode falar sobre a ciência de forma geral, você pode falar sobre química, por exemplo, o processo da fotossíntese que eu falei para você, entra o desenvolvimento químico e a questão da biologia em geral também e etc. Quer dizer, você vai conseguir abordar N coisas. Para que essas N coisas façam sentido e funcionem para os aprendizes, você precisa estruturar, você precisa organizar elas de uma forma estruturada, tá? Onde tenha começo, meio e fim, desenvolvimento, tenha um objetivo. Então você tem toda uma organização que vai formar no final dessa organização uma estrutura que vai fazer sentido, vai ter um passo a passo para alcançar o seu objetivo. Pensa comigo aí, um professor de história. Um professor de história vai ter ali, sei lá, pelo menos 200 dias para dar aula, 200 dias letivos. Só que o professor de história, ele geralmente vai ter 2 aulas, 3 aulas por semana. Então no mês ele vai ter 3, 6, 9, 12, 15 aulas por mês estourando. Então ele tem 15 aulas por mês. Quanto tempo ele tem de aula na sala? É assim, aula dada mesmo. 20 minutos por aula, 25 minutos para explicar o conteúdo. Então ele pegou 25 minutos de aula. Em quantos 25 minutos de aula ele consegue explicar o quê? Uma página do livro? Beleza. Então olha só a conta, tá vendo? Olha só, por aula eu consigo explicar de 1 a 2 páginas. Então eu vou ter uma média de 30 páginas escritas e explicadas. Eu vou dar trabalho para eles fazerem, perguntas e respostas, dinâmicas. Olha, então eu já sei que em um mês trabalhando sem parar eu consigo passar um conteúdo grande. Eu consigo falar de toda a Primeira e a Segunda Guerra Mundial dentro de um mês de aula e pedir de 15 em 15 dias um trabalho. Então quer dizer, olha só, isso é o que? É você estruturar e organizar, né? Só que olha, tem outra coisa. Bom, eu vou começar pela história primitiva na minha aula, nesse momento, que é importante para eles entenderem todo o desenvolvimento da história do mundo, né? Desde lá dos primatas, o primeiro que é o período antigo da história, né? Depois vem os outros períodos. O que esse professor está fazendo com esse raciocínio que eu simulei aqui? Ele está dando uma estrutura para a sua aula. E é isso o terceiro ponto que o Jeremy Brunner ele pensa como estrutura e como forma de ensino do conteúdo, tá certo? Espero que você tenha entendido e respira, é muito importante, só que o Brunner tem muito mais, então nós temos muito mais conteúdo aqui para falar dele. Se você curtiu, te ajudou, deixa o seu like, comenta aqui, compartilha esse vídeo com certeza aí no seu curso que vai ajudar bastante. Outra coisa, bem aqui na descrição tem bastante coisa, eu vou indicar livros, eu vou indicar esse livro que eu estou usando inclusive e outros livros de pedagogia e psicologia muito importantes para vocês, tá certo? É isso aí então, espero que você tenha curtido, deixa o seu like. É isso aí então, até o próximo vídeo, até a continuação e até mais.